Não está sobrando dinheiro para você poder investir? Bom, então fica comigo nessa aula que eu vou te ensinar algumas maneiras de como economizar dinheiro para poder conseguir investir. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando e mais uma aula. E na aula de hoje vou trazer algumas maneiras aí que você pode utilizar para conseguir dinheiro para investir, para conseguir economizar para que sobre dinheiro para você poder investir, tá? São alguns passos, algumas maneiras simples que você pode adotar e isso já vai fazer uma diferença enorme na sua vida financeira. Se você é um desses daqueles que reclamam que não sobra dinheiro para investir, estou sendo até redundante quanto a isso, essa aula vai te ajudar. Então, vamos de uma forma objetiva, vou trazer a primeira maneira que você precisa seguir. Vamos lá! Bom, a primeira delas, faça um planejamento financeiro. Muita gente que diz que está sem dinheiro é porque não sabe nem quanto dinheiro tem. Ah, Rafael, como assim? Não entendi. A pessoa ela não tem o controle de quanto ela ganha, ela não tem o controle de quanto ela gasta e sempre, como ela está sempre vendo ali, que está sempre recebendo e pagando conta, recebendo e pagando conta, na cabeça dela não está sobrando dinheiro. Mas, na verdade, o que não está sobrando é organização, planejamento. E aqui eu trago essa maneira, né, de economizar dinheiro, que é planejar-se, ou seja, saber o quanto se ganha, o quanto se gasta, mas eu vou além. Você precisa não só se planejar, mas também controlar. O que significa isso? Não adianta você saber que você pode gastar R$400 com alimentação todos os meses se você não tem esse controle durante os seus 30 dias. Porque eu posso gastar 400, mas você, como não controla, você vai gastar 600. E no outro mês você vai gastar mais 600 ou os 400, mas ficou esses 200 aí que saíram de algum lugar. Muitas das vezes você acaba entrando em dívida. Então é preciso planejamento financeiro e isso te mostra sim que está fazendo sobrar dinheiro. Na maioria das vezes, 90% dos casos, demonstra-se que sim, está sobrando dinheiro, só falta planejamento. E também acompanhado disso você pode utilizar o controle para poder fazer sobrar dinheiro, você conseguir economizar para poder investir. Porque, por exemplo, como é que você consegue economizar em algo se você não sabe quanto é aquele algo? Por exemplo, se você vai fazer uma compra de uma geladeira que custa R$3.000 e você paga R$2.800, você economizou R$200. Agora, se você não sabe quanto é o preço daquela geladeira, qualquer preço é preço. Então, você não sabe se economizou ou não, se pagou caro ou não. Então, é isso que a gente faz com planejamento financeiro. Você saber quanto está o seu preço mensal, ou seja, quanto você está gastando, o quanto você custa por mês. E aí sim você consegue economizar o seu custo mensal. Por isso, o primeiro ponto é planejamento financeiro e controle. Segundo ponto, e esse é um divisor de águas, na maioria das vezes, na vida de muitas pessoas, é converse com as pessoas à sua volta, seja a sua família, seja a pessoa que mora com você, seja quem for que esteja alinhado, que esteja junto com você. Por quê? Se você está, por exemplo, utilizar um matrimônio padrão como referência, se você e sua esposa ali, ou seu marido, você tem um deles que é muito gastador. Seu marido é muito gastador ou sua esposa é muito gastadora. E você está tentando economizar. Então, por mais que ele ganhe ou ela ganhe o dinheiro dela e gaste o dela, mas sempre vai surgir aquela demanda de que aquela influência que você tem que gastar, você tem que ter aquilo que aquela outra pessoa está colocando na vida dela. Ou muitas vezes surge uma emergência, como aquela pessoa está sempre gastando, é você quem vai ter que cobrir. Então precisa estar os objetivos alinhados. Eu sempre uso a referência de que uma relação, seja ela de matrimônio, seja ela de amizade, onde vocês moram juntos e assim sucessivamente, ela é como uma sociedade numa empresa. E para sócios darem certo, os objetivos têm que ser os mesmos, senão não vai para frente, a empresa não cresce, tá? Então o relacionamento não cresce, o patrimônio dos dois não vai crescer. Então objetivos alinhados, se o objetivo é economizar para investir, isso tem que estar traçado, porque se você só economiza e a outra pessoa só gasta, não vai dar certo, vai dar choque toda vez. Você vai querer fazer algo e a outra pessoa vai querer fazer uma outra coisa, e está tudo bem nisso, mas desde que os objetivos estejam alinhados e que o gastar muito seja uma exceção, tá?
Então, precisam estar com objetivos alinhados. Economizar para investir passa pelo ponto de conversar com a sua família, conversar com os seus que estão próximos, para que os objetivos, para que eles respeitem, caso eles não queiram, mas eles respeitem o seu objetivo, que é economizar para conseguir investir. Terceiro ponto, se pague primeiro. Esse também é um divisor de águas, talvez um pouco menos do que o segundo ponto que eu falei, que é de conversar com a sua família e explorar, né? Mostrar, na verdade, demonstrar, não explorar, demonstrar os seus objetivos. Mas se pagar primeiro, vem do ponto de não investir o que sobra, e sim investir aquilo que foi determinado dentro do seu planejamento financeiro, que foi a medida número 1 que eu trouxe aqui nessa aula. Então, se você tem um planejamento financeiro, você sabe o quanto você pode investir. Por mais que lá você, por exemplo, você tem uma receita de R$3.000 e você gasta R$2.500. Então, o que sobrou ali são os 500 e aqueles 500 que eu vou investir. Por mais que seja a sobra, mas quando você receber aqueles 3.000, que é agora a medida número 3, ao invés de você pagar todas as contas e depois pegar os 500 e investir, pegue os 500 já e já invista de cara. Ou seja, se pague primeiro. Porque se acontecer de alguma conta desses 2.500, do exemplo que eu estou falando, ela for um pouco maior, você vai dar um jeito de recompensar ou compensar de alguma forma para que ela não seja maior que 2.500. Por quê? Porque você já investiu os R$500. Agora, se for ao contrário, se você pagar tudo ou usar tudo e deixar para investir só os 500 que sobraram e não os 500 que você se pagou primeiro, pode ser que pode ser não, na maioria das vezes isso acontece. Você, ao invés de gastar 2.500 no mês, você gastou 2.800, 2.900, então seu aporte sempre está diminuindo, tá? E os seus gastos sempre aumentando, certo? É se pagar primeiro, porque você já tem ali, eu já gastei 500 comigo, já investi os 500, então eu preciso bater a meta de 2.500. E isso fica mais fácil de você se policiar quanto a gastos e de ter a disciplina e a consistência de investimento. Então, se pague primeiro, de preferência, um valor fixo, tá? Como se fosse uma parcela de um financiamento. As pessoas dizem, eu não consigo investir todos os meses, mas você consegue pagar a parcela do financiamento do seu imóvel, você consegue pagar a parcela do empréstimo, você consegue pagar financiamento, pagar as contas todos os meses, financiamento do seu veículo, e são parcelas fixas, são parcelas que existem todos os meses, se você não pagar, aquele bem é tomado. Então, como é que você não consegue se pagar um valor fixo todos os meses? Tá? É só usar a mesma mentalidade, a mesma forma de ver as coisas. Então, tenha como se fosse uma parcela para si, uma parcela aí de investimento mensal. Pague-se primeiro. E a quarta e última, para economizar dinheiro, para conseguir investir, economizar dinheiro para investir, evite parcelamentos. Isso aí é uma das coisas que mais contribui para que surjam dívidas, tá? Pelo ponto de que quando você parcela, a chance de você ter algum problema durante todo aquele prazo e não conseguir pagar as parcelas é maior, tá? Porque quando você compra algo à vista, aquele algo já é seu, você não, se surgir uma emergência lá na frente, o máximo que pode acontecer é você vender aquele bem, mas isso não está te enfiando em dívidas, tá? Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando você compra à vista, você consegue desconto em, eu posso dizer aí, em cerca de 90% das coisas. Tá? Sempre tem desconto, desconto no boleto à vista, desconto em dinheiro, desconto no débito, sempre tem. Em crédito eu nunca vi, parcelamento eu nunca vi desconto, tá? Por mais que digam que tenha desconto, mas a gente sabe que o desconto de crédito é sempre menor que o desconto de débito em dinheiro ou no Pix agora, né? Então evite parcelamentos. Parcele somente o necessário, se você realmente precisa de algo naquele momento e você não juntou o dinheiro para poder comprar. Mas se forem coisas que você está dando um upgrade, por exemplo, eu estou usando o exemplo da geladeira, eu quero trocar minha geladeira, mas aquela sua ainda está servindo, junta o dinheiro primeiro e depois troca, ao invés de trocar no parcelamento, tá? Porque é um bem necessário, mas você já tem um, está te servindo ainda. Agora, eu não tenho geladeira e eu não tenho dinheiro eu não tenho condições de juntar porque eu preciso dela agora, não tenho. Então sim, é melhor você parcelar, porque aí já virou uma necessidade, não tem o que se falar quanto a isso, tá bom? Mas em situações normais, evite parcelamentos, compre à vista para que sobre dinheiro, para que você economize e assim você consiga investir. Bom pessoal, então é isso, finalizando nossa aula, uma aula um pouco mais curta, mas bem objetiva para poder de fato fazer algo que seja transformador para a vida financeira de vocês. Então, essa aula foi como economizar
dinheiro, algumas maneiras de como economizar dinheiro para conseguir investir. Na nossa série aí que a gente está trazendo sobre quebrar o medo de vocês de investir, como conseguir dinheiro para poder investir, tudo isso trazendo um pouco mais para a realidade presente, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou ter maior disposição aí para poder responder. Não se esquece de nos acompanhar nas nossas outras redes. Viver no Comando, como eu sempre digo, está presente aí no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá bom? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez e nós nos vemos na próxima aula.